Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. É dia de decisão para o Clube do Remo Leão Azul Paraense, que entra em campo hoje contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal, precisando da vitória para, quem sabe, se aproximar mais ainda do acesso à primeira divisão em 2026. A gente vai conversar com vocês de novo aqui sobre as prováveis escalações. Pode ter novidade, inclusive hoje, na onzena titular aí do técnico Guto Ferreira. Trazer onde você vai assistir o jogo, também a arbitragem para este duelo importantíssimo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos também conversar um pouco sobre o resumo da entrevista ontem do presidente do Clube do Remo, a Rádio Clube do Pará. Ele trouxe pontos importantes, inclusive também trazer para vocês aqui uma informação sobre a reforma do Bamparabainão que deve acontecer e, claro, também o andamento das obras lá no centro de treinamentos. O Clube do Remo pensando em investir na sua estrutura para 2026. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, hein, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, bora primeiramente conversar sobre esse jogo de hoje, né, entre Clube do Remo e a equipe do Cuiabá. Eu vou trazer aqui de novo a provável escalação da equipe do Cuiabá. Como eu disse para vocês, está com desfalques, tanto por suspensão como também por questão de lesão, tá? A provável escalação da equipe do Cuiabá é essa aqui: Guilherme Nogueira, Bruno Alves, Patrick de Luca e o Sander, Mateuzinho, David Miguel, Denilson e o Max, Juan Christian, Alejandro Martins e o Carlos Alberto, tá? Esse é o provável time do Cuiabá para enfrentar o Clube do Remo hoje lá na Arena Pantanal. Já o Leão Azul, pessoal, pode ter algumas novidades neste jogo de hoje, tá? A gente trouxe ontem a provável escalação, mas não se espantem se o Guto manter o Reinaldo na zaga, né? E retornar com o Klaus ali no setor direito e colocar o Sávio de início de jogo, porque a gente sabe que o Jorge não consegue ainda jogar os 90 minutos. E se a gente se basear pelo que o próprio Guto já deu de entrevistas, talvez ele faça esse revezamento, inclusive baseado na estratégia do adversário, porque se a equipe do Cuiabá jogar hoje com aquela maneira agressiva, né, como eles jogam geralmente lá na Arena Pantanal, eles também vão abrir espaço no setor ofensivo. Então talvez o Guto monte a estratégia em relação a isso. Talvez ele consiga fechar, às vezes, de uma saída de 3, né, trazendo, quem sabe, o Caio Vinícius para fechar esse terceiro homem ali no meio e liberando mais os alas. Então talvez o Sávio ganhe essa liberdade no jogo de hoje. E, como eu disse, a questão do desgaste do Jorge. Então talvez o Guto realmente segure o Jorge para colocá-lo no segundo tempo, como foi, inclusive, no clássico Repa. Então tem essa possibilidade, tanto do Reinaldo começar na zaga e não o Kaique, e do Sávio também começar na lateral esquerda. Então a provável escalação do Clube do Remo para hoje é essa aqui: Léo Lang no gol, o Marcelinho na direita, Reinaldo ou o Kaique, e o Klaus também fechando pelo setor da direita, além do Jorge ou do Sávio. Caio Vinícius, Pedro Castro, Panagiotis, Diego Hernandes, Nico Ferreira e Pedro Rocha. No meio campo para frente não tem nenhum tipo de dúvida. A dúvida é mais no setor defensivo do Leão Azul Paraense. Para esse jogo, pessoal, a arbitragem vai contar com o Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. Ele é FIFA. Árbitro assistente 1, Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. Leonardo Henrique Pereira, também de Minas. E o VAR é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Vocês viram que a CBF não colocou, né, nenhum árbitro aí ligado a clubes que estão disputando o acesso com o Leão Azul Paraense. Bom, o Remo que tem, pessoal, 4 pendurados. Na verdade tem 6 pendurados, pelo que eu estou observando aqui
na matéria do GE, tá? Pedro Castro, Diego Hernandes, Caio Vinícius, Klaus, Pavani e Sávio. Galera, todos esses jogadores, segundo o GE, estão pendurados aí com 2 cartões amarelos. E me preocupa que, claro, o Diego Hernandes, Caio Vinícius, o Klaus, né, que são titulares, além do Pedro Castro também. Mas a gente não quer que nenhum desses jogadores tome o 3º cartão amarelo, porque seriam desfalques enormes aí contra a Chapecoense no próximo final de semana, né, na outra semana, no Bamparabaenão. Então é muito importante também que a gente não tome esses cartões amarelos desses atletas pendurados, mas sem deixar, obviamente, de disputar, né, de competir hoje à noite lá na Arena Pantanal. Para este jogo, as transmissões estarão rolando na ESPN Brasil, na Disney Plus, também no Desimpedidos, no Sportnet e na Rede TV, em canal aberto, tá? Nessas emissoras aí estarão sendo transmitidos os jogos. Será transmitido o jogo do Clube do Remo hoje contra a equipe do Cuiabá. Então esse é o geral, pessoal, de hoje. Lembrando, tá? A nossa transmissão, mais uma vez, em parceria com a Super Marajoara. Você assiste o jogo e acompanha a narração aqui no Chaves Remista e ajuda também o nosso trabalho. Lembrando também, depois do jogo, tem o nosso famoso pós-jogo pra gente bater esse papo sempre com vocês aqui, falando também sobre a coletiva do técnico Guto Ferreira. Bom, galera, ontem à noite o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, deu uma entrevista lá no programa Conversa com o Leão, do repórter Paulo Cacheado, na Rádio Clube do Pará. Ele citou algumas questões que eu achei interessantes e a gente pontuou, né? A equipe do Chaves Remista pontuou essas questões lá no nosso Instagram. Primeira delas, ele citou a questão do Marcos Braz, né? Que o Marcos Braz é o executivo de futebol e quem toma as decisões finais é o Tonhão. Ele, inclusive, foi perguntado lá sobre o Antônio Oliveira, né? Disse que o Antônio Oliveira é passado, que ele deseja sorte. Até se irritou com a pergunta lá que foi feita pra ele. Pô, deixa o Antônio em paz. Antônio tá pra Portugal, o foco agora é o Guto Ferreira. Mas, enfim, já passou o Guto Ferreira, agora já passou o Antônio Oliveira, agora é o Guto Ferreira, né? Desejou sucesso aí ao ex-treinador, que não conseguiu exercer um bom trabalho. Ele também citou, pessoal, que em 2021, segundo ele, né, como vice-presidente do Remo, teve um trabalho muito forte ali de bastidores para rebaixar o Remo. Ele não deu detalhes sobre esses trabalhos que foram feitos, mas com certeza deve envolver os adversários do Remo, né? Rolou com certeza a famosa mala branca, principalmente pro Confiança. Não deu detalhes se juiz estava comprado, nem nada, enfim. Mas ele explicou que houve sim muitos movimentos, houveram muitos movimentos ali. Eu tô com um problema de plural hoje, meu Deus do céu, perdão, tá, pessoal? Ocorreram muitos movimentos, né, para rebaixar o Remo naquela temporada. E a gente viu que, infelizmente, faltou bastidor pro Remo também. O Remo confiou naquela época no seu próprio elenco, né, e infelizmente não deu certo. E a gente acabou rebaixado dentro de casa. Ele também conversou lá com o Cacheado a respeito do projeto do Bamparabaenão. Segundo ele, a ideia é fazer 33 camarotes na área das Mercês. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. E a possibilidade também, segundo ele, de comprar algumas casas lá da área das Mercês para ampliar o nosso estádio. O que já foi feito de melhoria no Baenão foi por conta do Marcos Braz, segundo aqui o Tonhão. Essa questão das casas é uma questão que sempre é debatida, né, nos grupos do Remo, no meio azulino. Só que vocês têm que entender também que é um investimento muito alto, porque cada casa ali, meu amigo, não deve ser barato. Não é menos que 500 mil reais cada casa ali nas Mercês. Então, obviamente, que o Remo teria que fazer esse investimento. Porque assim, o Baenão, ele é um estádio que, atrás dos gols, tem muito espaço. Tanto na área do Carrossel, como na área da 25. Não falta espaço atrás dos gols. O grande problema do Baenão é as laterais. Tanto da Antônio Baena, como também da área das Mercês, porque não tem espaço para você ampliar o Baenão para as laterais. Na Antônio Baena você teria que fazer uma estrutura que ficasse sobreposta à calçada ali da Antônio Baena. Do lado das Mercês teria que fazer uma estrutura, se fosse possível, que ultrapassasse as casas. Como não é possível, o Remo tem que fazer uma estrutura que traga das casas para dentro do estádio. Então é muito complicado o espaço que tem hoje no Bamparabaenão por conta dessa ausência, né, de terreno para as laterais. Atrás dos gols, repito,
é muito boa, é muito bom o espaço que o clube do Remo possui. Ele também falou, pessoal, que em caso de acesso, o Remo vai jogar ano que vem no Mangueirão. O Remo só não vai jogar no Mangueirão em jogos que não serão possíveis, quando obviamente tiver eventos por lá em relação a shows e outras questões. Ele também citou a questão do CT, que já está na fase 1 com 2 campos para fevereiro, tá? E o Remo só vai treinar no CT, só vai deixar de treinar no Bamparabaenão quando os campos do CT estiverem prontos. O Remo não vai extrapolar o processo de ir treinar lá em Outeiro sem os campos estarem prontos, tá bom? E o Remo também tá ligado justamente na questão dos bastidores. Ficar ligado na possibilidade de alguns times, tá? Ele não citou, fazer aquele movimento sujo de mala preta, ou seja, tu receber para perder o jogo, né? Então o Remo tá ligado nesses bastidores, assim como também na possibilidade de, quem sabe, enviar a mala branca para incentivar os outros clubes. O Remo tá ligado em relação a isso também, tá? Ele falou também que nada foi decidido em relação lá à Diadora, porque os valores que a Diadora ofereceu, ele, segundo o Tonhão, foram fora da realidade, por isso que não avançou, né, essa proposta, e disse também que teria que levar para o Condel, aquilo que a gente já explicou para vocês aqui no canal, porque ultrapassaria esse tempo aí de contrato, né, então não teria como realmente fazer. Inclusive ele deu uma entrevista depois ao DOL, onde ele confirmou que a Volt vai renovar para 2026. Então teremos a Volt renovando para mais uma temporada, porque ele não quer ultrapassar esse contrato com nenhuma outra empresa da sua gestão. Ele quer encerrar o contrato com a fornecedora no fim da sua gestão em 2026, tá bom? E ele também falou que vai rolar também uma reforma lá no salão de festas da sede social na Avenida Nazaré. Então foi um resumo básico aqui, é claro que ele falou mais coisas, mas a gente trouxe um resumo básico para vocês dessa entrevista do Antônio Carlos Teixeira, né, que falou, obviamente, no foco do Clube do Remo de conquistar o acesso para a primeira divisão em 2026. Depois disso, né, o Clube do Remo, o diretor de patrimônio do Clube do Remo, deixa eu pegar o nome dele aqui, acho que é Giovanni Mafra o nome dele, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Ele é diretor de patrimônio do Clube do Remo, Giovanni Mafra, e deu entrevista também na Rádio Clube, onde ele comentou justamente sobre essas questões envolvendo a reforma do Bamparabaenão e também a reforma do centro de treinamentos. Segundo o Giovanni Mafra, o Remo vai em busca, né, de fechar aí um investimento de 10 a 12 milhões para a reforma no Bamparabaenão. Segundo ele, abre aspas, a expansão prevê em torno de 33 camarotes e uma expansão do público total do Baenão de 3.500 pessoas. A gente já está com esse projeto há alguns anos. Demos fundamento em algumas fundações, né? E estamos realmente esperando o investimento, alguma coisa mais concreta para tirar esse camarote do papel, fecha aspas aí para o Giovanni Mafra. Então ele disse, né, nessa entrevista, que é em torno de 10 a 12 milhões esse investimento para fazer essa reforma da área das Mercês e aumentar com isso a capacidade do Bamparabaenão. Em relação também ao que o Tonhão disse na entrevista, o Tonhão disse que em breve, finalmente, vou começar a colocar as coberturas nas arquibancadas. É sempre um assunto também que gera debate no meio da torcida do Clube do Remo. Por que não tem uma cobertura para a torcida? A torcida fica pegando sol, pegando chuva, né? Então a diretoria está trabalhando para fazer uma reforma e colocar uma estrutura para cobrir a arquibancada, para o torcedor não sofrer com chuva, com sol. E claro, até ajudar na acústica do estádio, né? Interessante em relação a isso também. E o Giovanni Mafra segue aqui, né, onde ele fala também que a ideia é melhorar a estrutura do Baenão, até para questão da fanfest, o conforto do torcedor e tudo mais, né? Ele também foi perguntado sobre o CT, e ele disse o seguinte, abre aspas aí para o Giovanni Mafra: isso é algo que a gente vem trabalhando em torno de 5 meses dentro do clube. Então lançamos o projeto do CT, o que era um sonho, porque antigamente a gente tinha a parte de aquisição na gestão Fábio Betti, e agora a gente está trabalhando na questão de avançar com aquele projeto. Então fizemos inicialmente um projeto dividido por fases, pontuou aí o Giovanni Mafra, né? Segundo ele também, né, o Marcos Braz conseguiu aí com investidores
acelerar algumas questões em relação às obras lá do centro de treinamentos. Inclusive ele disse que na próxima semana deve iniciar um maquinário por lá, né? Deve iniciar o trabalho com máquinas para que algumas estruturas que não são utilizadas no centro de treinamento comecem a ser demolidas e o Remo possa projetar melhor esses campos por lá. Mas também disse que, né, o Remo está trabalhando para que consiga, né, também esse investimento lá para o nosso centro de treinamento. Como disse o Tonhão, até fevereiro o Remo já tem uma estrutura para poder trabalhar por lá, inclusive com aquela comissão que o próprio Marcos Braz está à frente, né? Esses trabalhos já iniciaram lá para a realização dessas obras no centro de treinamento do Clube do Remo lá em Outeiro. Então, pessoal, tá aí, né, um resumo básico do que foi essa entrevista do Tonhão, reforçando essa questão do Baenão. E é muito bacana ouvir isso, porque, poxa, há quanto tempo que a gente fala, né? Não é só reformar o CT, não é só inaugurar o CT, olhar com carinho também para nossa casa, que é o Bom para Baenão. Então, se o Remo tem o interesse de futuramente mandar os seus jogos no Baenão, é necessário dar essa atenção ao nosso estádio, colocando um conforto maior para o torcedor, cobrindo lá, criando, né, construindo uma nova arquibancada do lado das Mercedes. Cara, eu acho inaceitável, tá, aquela estrutura metálica, mas é a improvisada. Quando o Remo tiver possibilidade, construir novamente aquelas arquibancadas das Mercedes, que seria realmente interessante. Ainda, claro, é tudo no papel, como disse o próprio Giovanni, e agora é trabalhar para tirar tudo isso do papel e transformar em algo concreto, transformar nessa realidade para o torcedor do Clube do Remo. Beleza? E aí, queria que você deixasse a sua opinião também sobre o que é mais importante, as duas coisas, o que é mais urgente hoje para o Clube do Remo. Queria que você comentasse também neste conteúdo. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de verificar a tua inscrição, de hypar o conteúdo, é muito importante, para que em breve a gente possa retornar aqui e trazer mais conteúdos sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!